Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, irmãos. Amém? Muito bom podermos nos reencontrar agora nesta noite e podermos juntos, tanto aqueles que estão aqui já no templo, aqueles que estarão, como aqueles irmãos que nós sabemos, mesmo em suas casas, por impossibilidades ou necessidade, reservaram também esse momento para, através dessa transmissão no nosso culto aqui, estar na presença do Senhor, adorar, cultuar o nosso Deus, e nós nos alegramos por isso. Nós celebramos o Senhor. Estamos muito felizes por esse privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez. E para darmos início ao nosso tempo de culto ao Senhor, nós vamos orar e vamos clamar a direção, clamar a aprovação, clamar a condução do nosso Deus para as nossas vidas, para que tudo aquilo que nós realizemos essa noite exalte o Senhor, glorifique o Senhor, agrade o Senhor. Este é o nosso objetivo maior, que o nosso Deus seja assim exaltado, seja engrandecido. Por isso, quero convidar você, mesmo assentado, para que oremos ao nosso Deus. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Pai querido, a Ti nosso louvor, a Ti nossa gratidão, Senhor. Poder estar aqui no templo, no setor leste universitário em Goiânia, é para nós, como parte do povo do Senhor, motivo de grande alegria. É um privilégio enorme que o Senhor nos permite desfrutar. Depois de uma manhã que podemos também nos encontrar, podemos celebrar o nome do Senhor, podemos desfrutar da comunhão entre irmãos, sermos alimentados, edificados quando estudamos Tua Palavra, estar agora, nesta noite, reunidos aqui, é para nós, Senhor, maravilhoso, porque podemos, mais uma vez, desfrutar do privilégio da liberdade, do privilégio da comunhão com os nossos irmãos. Podemos desfrutar de uma excelente estrutura que o Senhor tem nos concedido para Te servirmos e para servirmos também uns aos outros. Mas nossa gratidão maior é porque sabemos que o Senhor está entre nós. Sabemos que o Senhor se agrada do Teu povo que sai dos seus lares com este propósito de se encontrar no dia que o Senhor determinou como um dia de congraçamento, de comunhão, de ajuntamento solene do Teu povo, porque é extremamente importante podermos ser instruídos, ser edificados, podermos edificar uns aos outros, podermos nos alimentar e nos capacitar através da Tua Palavra quando a estudamos, quando meditamos, quando ouvimos, para que a nossa vida seja uma vida missional, como o Senhor delegou, no dia a dia, onde o Senhor tem nos colocado para morar, para estudar, para trabalhar, para fazer uma prática de lazer. Por isso, a Ti a nossa adoração, a nossa gratidão, suplicando que o Senhor conduza as nossas vidas, conduza as nossas mentes em cada momento desse tempo que nós estaremos aqui reunidos para Te adorar, para Te exaltar. Nós sim desejamos, Pai, que muito mais que seja um tempo favorável, agradável, prazeroso para nós, seja um tempo que agrade ao Senhor, a partir da movimentação, mas principalmente da disposição do nosso coração diante da Tua presença, do Senhor que é Espírito, do Senhor que busca aqueles que têm esse propósito de Te adorar em espírito e em verdade. Por isso, rogamos ao Senhor que, além de que o Senhor seja muito bem-vindo aqui neste lugar e nesse tempo, e que o Senhor seja aquele que conduza as nossas vidas, e seja aquele que é o principal motivo de estarmos aqui, e de tudo que vamos aqui realizar, que estamos já realizando. E fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso maravilhoso, bendito Senhor e Salvador. Amém.
Nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler o Salmo 99, inicialmente os versos de 1 a 5. Salmo 99, versos 1 a 5. Como nós estamos transmitindo também, estamos projetando também o texto bíblico, tanto aos irmãos que aqui estão no templo, como aqueles que estão em suas residências, podem acompanhar. E eu gostaria que nós fizéssemos a leitura a uma só voz, desses 5 primeiros versos do Salmo 99. Salmo 99, versos 1 a 5, pela nova versão transformadora, como os irmãos estão podendo verificar e acompanhar. Vamos colocar em pé? E assim lemos, na bendita palavra do nosso Deus, todos juntos. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado em seu trono, acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso, que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade. Agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Prostrem-se a seus pés, pois Ele é santo. É este Deus soberano, que reina sobre tudo, sobre todos, que está sendo enaltecido, no qual o servo do Senhor conclama todos os homens, mas principalmente o povo do Senhor, para se quedar diante dEle, para se prostrar diante da sua majestade, da sua soberania. É este Deus maravilhoso, que é digno e único digno de ser exaltado, de ser louvado, que vamos continuar louvando, entoando um belo hino, dos muitos hinos que o Senhor nos deu o privilégio de poder conhecer a letra, a melodia. Nós vamos adorá-lo com este hino. Você pode assentar. O hino que exalta o Deus que criou todas as coisas. Aqueles que nós, em especial, fomos criados por Ele. Fomos criados para exaltá-lo, fomos criados para adorá-lo. Por isso, sim, toda a criação do Senhor deve sempre, em todo momento, adorá-lo, exaltá-lo, louvá-lo. E é o que vamos dar sequência, como temos feito no nosso dia a dia, em nossos momentos de adoração e culto pessoal, e como temos feito quando nos reunimos. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, tu em prata reluzir, ó louvai-o, que nos dás, e fim das bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia.
Senhor e Pai. Ó, louvai-o, ó, louvai-o. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai. Ó, louvai-o, ó, louvai-o. Aleluia, aleluia, Salmo 99, queridos. Agora os versos 6 a 8. Salmo 99, versos 6 a 8. Vamos colocar em pé? Vamos ler a uma só voz. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome. Clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava. Ó Senhor, nosso Deus, tu lhes respondia, eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Podem sentar. Imenso privilégio que Moisés, Arão, Samuel, homens chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor, tiveram de poder conhecer o Senhor, conhecer a sua majestade, conhecer a sua grandeza, mas também conhecer a sua perfeição e santidade. Homens que foram chamados pelo Senhor para ser instrumentos em suas mãos, a condução do seu povo, e que demonstraram em muitos momentos, mesmo sendo homens que tiveram privilégios tão grandiosos de ouvir o Senhor, de comunhão com o Senhor, de desfrutarem da presença do Senhor de maneiras tão marcantes, mas homens que demonstraram sua pecaminosidade, que em muitos momentos transgrediram a vontade do Senhor, que em muitos momentos pecaram contra esse Deus soberano e santo. Por isso, o salmista lembra ao povo do Senhor que eles, quando pecaram contra o Senhor, não deixaram de ser exortados e não deixaram de ser corrigidos, disciplinados pelo Senhor. Mas o salmista lembra que o Senhor sempre demonstrou com a sua graça, a sua disposição de perdoar aqueles que reconheciam o pecado, aqueles que se humilhavam diante do Senhor e aqueles que confessavam seus pecados ao Senhor, este Deus que é o Deus perdoador. E nós podemos fazer isso nesse momento também, de encontro do povo do Senhor, de ajuntamento solene, individualmente, você onde está. Assim também os amados que estão em casa,
podemos desfrutar desse privilégio, porque a semelhança de Moisés, de Arão, de Samuel e de tantos servos e servas do Senhor do passado, nós conhecemos o Senhor. Nós temos tido o privilégio de conhecer a sua vontade, porque temos a sua palavra revelada, registrada e à nossa disposição. Nós temos o privilégio de saber o que o Senhor quer para a nossa vida e como Ele quer que vivamos, porque por meio da sua igreja e da sua liderança, Ele tem nos ensinado e tem nos instruído. Mas a semelhança de Moisés, Arão, Samuel e tantos outros, nós também pecamos. Nós muitas vezes não obedecemos à vontade plena do Senhor. Por isso é importante, nesse momento também, nos apresentarmos a Ele. E certamente o Espírito Santo que habita em nós trará a mim e a você, pela palavra do Senhor, a consciência do pecado que tenhamos cometido contra o Senhor ou contra alguém, porventura, e não tenhamos ainda reconhecido e não tenhamos ainda confessado. Então, podemos fazer isso nesse momento. Então, curve a sua cabeça, vamos orar por alguns instantes, vamos apresentar-nos ao Senhor neste propósito. Senhor, Tua palavra nos ensina que mesmo aqueles que foram regenerados, transformados pelo poder do Teu Evangelho, pela pessoa e obra de Cristo Jesus, e receberam a confirmação dessa transformação, dessa nova vida, que é o Espírito Santo habitando neles. Tua palavra nos ensina que ainda não estamos naquela plena condição, que é a condição de perfeição diante do Senhor, de impecabilidade. Tua palavra assim nos ensina que, em razão do pecado ainda estar em nós, nos inclinando muitas vezes a desobedecer a Tua vontade, a transgredir a Tua palavra, somos instados pelo Senhor através das Tuas Escrituras preciosas, santas Escrituras, que devemos mortificar essa velha natureza, essa natureza corrompida pelo pecado e que está em nós. E devemos fazer isso diariamente, nesse processo de santificação que o Senhor requer de nós. Por isso nós, quando nos reunimos como parte do Teu povo aqui, nós reconhecemos que precisamos sim nos lembrar que pecamos contra o Senhor, que não cumprimos plenamente a Tua vontade, não obedecemos cabalmente a Tua palavra, quer seja de forma ativa ou passiva, de forma muito consciente. Por isso, Senhor, estamos nesse momento fazendo esta confissão pessoal, confissão coletiva, de que pecamos e por isso precisamos do perdão do Senhor, precisamos da renovação que só encontramos em Ti e precisamos sim que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nós, nos fazendo render-nos ao Senhor, render-nos à condução do Teu Santo Espírito, da Tua vontade perfeita para a nossa vida. Por isso, Senhor, fazemos esta oração, não fiados, não olhando para nós mesmos, para a nossa devoção, para a nossa piedade, para as nossas boas intenções, para os nossos compromissos cristãos,
mas oramos e rogando o teu perdão, confiados tão somente na pessoa e na obra do teu Filho Jesus Cristo em nosso favor. Como o Senhor mesmo nos ensina através do apóstolo João, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o Senhor tem em tua presença, à tua destra, o nosso advogado Jesus intercedendo por nós. Por isso a ti a nossa oração de confissão, e por isso a ti, fiados em tua palavra, em tua promessa, que tu és Deus perdoador, a nossa gratidão por teu renovo, por teu encorajamento para continuarmos mortificando o pecado em nós, continuarmos buscando santificação diante do Senhor e diante dos homens também. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. O mesmo Salmo 99, agora o último verso do Salmo, uma convocação que o salmista faz ao povo do Senhor e aos homens para, diante desse Deus soberano, único digno de exaltação, de louvor, de adoração, aquele Deus que é justo, que atenta para todos os homens e até mesmo o seu servo e serva mais consagrado, mais piedoso, que peca contra ele, este Deus que é perdoador, renovador. O salmista então convoca o povo do Senhor e os homens para exaltá-lo. Então vamos ler juntos aí o verso 9 do Salmo 99. Exaltem o Senhor, nosso Deus, e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor, nosso Deus, é santo. Então vamos seguir exaltando o Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor com cânticos espirituais. O Ministério de Música da Igreja vai continuar nos conduzindo nesse momento. E aos amados que estão aqui no templo, em especial você que é membro desta comunidade, a Igreja Presbiteriana aqui do setor universitário, você pode se sentir livre para, nesse momento de louvor, consagrar ao Senhor, como um ato também de obediência, como um ato de adoração e de louvor, consagrar ao Senhor a sua oferta, consagrar ao Senhor o seu dízimo, nesse tempo que estaremos ainda louvando com cânticos. O ministério então está com a palavra. Vamos nos colocar de pé, igreja, para louvar o Senhor. Que privilégio, a comunidade está reunida nesse templo para que o nosso Deus seja engrandecido. O apóstolo Paulo, enquanto estava preso, provavelmente em Roma, escreveu algumas cartas, e uma dessas cartas foi aos Efésios. E ele passou aos Efésios a importância da unidade e do corpo. E eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 4, alguns versículos, e depois Efésios capítulo 6, que diz: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sempre sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. E aí o apóstolo Paulo continua trazendo o resultado, de toda essa unidade na igreja que se caracteriza com os dons que Deus distribuiu às pessoas, ao povo dele. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E o apóstolo Paulo finaliza a sua carta aos Efésios no capítulo 6, a partir dessa convicção que nós temos de ser um corpo em Cristo.
e ligados pelo vínculo da paz, para que a gente se esforce e mantenha essa unidade. O apóstolo Paulo nos diz: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então o apóstolo Paulo traz, mesmo na prisão, uma mensagem de encorajamento ao povo. E esse é o nosso dever, essa é a nossa missão como igreja, que nós estejamos nos esforçando para estar unidos em um só corpo, para que a partir da nossa comunidade nós possamos pregar o Evangelho em todo lugar que nós estivermos. Tenha essa consciência, irmãos. E essa canção que nós vamos cantar agora é uma canção nova que nós ensinamos pela manhã, nós compartilhamos com a igreja nos grupos durante a semana, para que a gente pudesse louvar o nosso Deus nessa noite, que diz exatamente o que nós somos em Cristo. Nós somos corpo, nós somos o povo dele, que foi separado para louvar e engrandecer o nome dele e inclusive pregar o Evangelho, as boas novas, aonde quer que nós estejamos. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Declare que tua verdade sempre permanece. Do teu amor quem poderá? Teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. E a paz se encontram e nasce a alegria. Justiça e paz se encontram
e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Declare: tu és a luz, tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. A tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá. A igreja: tu és a luz, tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustentar, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Em nome de Jesus, que essa seja a nossa motivação e a nossa missão, como corpo de Cristo, Pai, levar o teu evangelho a todo canto desse mundo, Pai. Nos use, em nome de Jesus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Somos igreja, corpo, reunido aqui para louvar o Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa
só voz, declarando que só Tu és grande, exaltando Teu doce nome, Teu amor pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. A Tua igreja, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. A igreja pode sentar. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que nos separe do amor de Deus. Já não há mais nada que a Ele
Essa canção tem uma verdade que as mulheres cantam no início e os homens continuam depois. Vocês podem cantar junto com a Laura e a Júlia. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, redentor. Os homens. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos Reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos Reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do Nós te louvamos, Senhor amado, maravilhoso Rei, que domina sobre os céus e a terra. Nós declaramos o nosso louvor a Ti, Pai. Nós cantamos a Tua palavra, que o Senhor possa receber nesse momento, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. E que não se resuma só nesse momento, o culto público, Pai. Nós continuemos a louvar o Senhor durante a semana, Pai, aonde quer que nós estejamos. Nós somos o Teu corpo, o Teu povo. Nós estamos unidos por um só Espírito, um só batismo, Pai. Então nos usa, Pai, como o Senhor quer que nós sejamos usados, aonde quer que nós estejamos. Essa é a missão da Tua igreja, glorificar o Senhor, Pai, aonde quer que nós estejamos. Nós Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Quero convidar as crianças aqui à frente. Pastor Milton Rodrigues também, que está conosco. Quando Jesus estava aqui no mundo com os seus discípulos, em um dos momentos, algumas pessoas começaram a levar crianças
para bem perto de Jesus, e os seus discípulos começaram a repreender aquelas pessoas. Jesus, então, diante de todos presentes, disse, especialmente aos seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E nós, como parte do povo do Senhor, temos essa missão de fazer nossa parte quando temos a oportunidade, não de substituir os pais no pastoreio, na educação dos seus filhos no caminho do Senhor, mas de auxiliar as famílias e auxiliar os pais no ensino das Escrituras Sagradas às crianças que o Senhor tem nos confiado. Então a gente fica muito feliz por esse momento. Então nós vamos orar. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de ensinar a Tua palavra também às crianças, nossos filhos, sobrinhos, netos, aqueles que o Senhor, por meio dos seus pais, tem trazido à Tua igreja. Agradecemos também, porque aqui em nossa comunidade, irmãos e irmãs têm disposto o coração e suas vidas, os dons, os talentos, conhecimento que o Senhor tem lhes conferido para ser instrumento em Tuas mãos no ensino da Tua palavra às nossas crianças. Abençoe esse momento também para elas, num linguajar, numa didática, num exercício que é apropriado para a compreensão, para a absorção por parte delas da Tua palavra. Use a equipe que estará ministrando neste momento às nossas crianças. E continue também usando o pastor Milton como servo que o Senhor chamou, vocacionou e tem usado para que a Tua palavra seja anunciada, seja ensinada, propagada com muita fidelidade, com muito entusiasmo, com muita devoção e temor diante do Senhor. Que Ele seja Teu instrumento também nessa noite para a nossa edificação aqui. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pastor Milton, um pastor bem conhecido, principalmente dos irmãos que tem um pouquinho mais de caminhada aqui na IPSU, porque a IPSU, inclusive, é uma das filhas que a primeira igreja aqui de Goiânia plantou. E temos a grata alegria de tê-lo aqui nessa noite com a sua esposa, a irmã Kátia. E a gente fica muito feliz por poder ter aceito esse nosso convite para, nessa noite, nos edificar com a exposição da palavra do Senhor. Que o Senhor continue usando o pastor e que o nosso coração, nossa mente estejam sedentos demais da palavra do nosso Deus nessa noite. Boa noite, amada igreja. Eu os convido a abrirem a palavra do Senhor comigo na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós meditaremos nos versos 6 a 10, contudo, eu estarei lendo a partir do verso de número 3, de 1 Pedro. E a palavra do Senhor nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Senhor, é com grande temor e tremor que nós nos colocamos diante do Senhor e diante da sua palavra santa também. E imploramos que o Teu Espírito esteja nos iluminando e nos dando entendimento da Tua verdade, e que através dela o Senhor nos pastoreie, nos santifique. Faça-nos, ó Pai, de conformidade com o Teu querer. Obrigado pela vida desta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira e segunda carta de Pedro são cartas extremamente significativas em momento de crise, em momento de adversidade, pois ela foi escrita exatamente para um conjunto de crentes, uma igreja perseguida, maltratada, e essa igreja sofria porque realmente amava o Senhor Jesus. Uma igreja que era nova e que, por causa desse amor, sendo perseguida, foge da região onde estava. Os crentes deixaram tudo para trás e foram para uma região ao norte de onde eles moravam, para começarem as suas vidas novamente. E naquele lugar, as dificuldades, ou naqueles lugares, porque foram várias regiões, as dificuldades não foram menores. Por quê? Porque eles estavam ainda sob o domínio do Império Romano, porque ainda existiam judeus que não gostavam da ideia de que aqueles criam num Jesus, num judeu, e entendia que ele era o cumprimento da promessa que havia sido feita durante todo o Antigo Testamento. E eles começaram a ver que esse Jesus realmente fazia milagres, que ele tinha todas as características de Deus, que o seu poder ultrapassava todas as compreensões humanas, e que aquele povo vivia com uma fé que só poderia ser a expressão de um povo sustentado pelo Espírito de Deus. E por causa disso eles estão sofrendo. E Pedro escreve essa carta para ajudar essa igreja, para fortalecer essa igreja, para motivar a fé desses crentes no meio da adversidade e da perseguição. De situações onde eles estavam necessitados de olhar para Deus e depender de Deus de uma forma como nunca haviam experimentado antes. E é por isso que esse texto é um dos textos mais usados no tempo da adversidade. É claro que muitos dos textos da Escritura falam sobre a adversidade, mas essas duas cartas de uma forma muito especial. E eu creio que a igreja evangélica no mundo, a igreja de uma maneira geral, verdadeiramente cristã, tanto como o mundo de uma maneira geral, nesses últimos 2 anos e meio, vem vivendo momentos muito difíceis. Momentos onde nós somos testados, onde a nossa dependência, a nossa esperança em Deus tem sido testada. Contudo, mais do que isso, o que tem sido testado é a verdadeira fé que nós temos no Senhor Jesus. E como que a igreja pode, em meio à pandemia ou dúvidas que as pessoas têm, ainda ter convicções, ainda ter esperança, ainda glorificar a Deus e saber que nada do propósito de Deus foi frustrado. Quando Pedro começa essa carta, ele fala a respeito da igreja, nos versos iniciais. Ele diz que essa igreja é uma igreja eleita, escolhida por Deus. Ela é uma igreja que está suprida por Deus e sendo santificada no meio de um mundo impuro.
é uma igreja perdoada por Deus através de Cristo Jesus, e uma igreja abençoada com uma obra especial e salvadora de Deus através da obra da regeneração, que traz para o homem uma herança de Deus. E ele diz aí nesses versos sobre a herança que Deus nos dá, apontando para alguma coisa que tem a ver com o eterno, aquela vida nos céus, e diz que essa herança é incorruptível, sem mácula, imarcessível, e que está reservada nos céus para nós, a igreja. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, como um desafio de Deus, da sua palavra, para nós. Quantos de nós temos mantido a crença e vivido de tal forma que isso possa ser percebido na nossa vida? De que nós somos guardados, como é dito no verso de número 5, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a pergunta. Quantos de nós estamos preparados para isso? Conscientes ao ponto de ouvirmos o que vem logo depois. E as palavras que introduzem aquilo que nós vamos estudar hoje no verso de número 6 é: nisso exultais. A palavra nisso exultais aponta para uma alegria que o cristão deve ter, uma alegria que a igreja do Senhor Jesus deve ter, apesar de todas as adversidades, de todas as dificuldades de se manter a fé e a fidelidade àquilo que cremos a respeito da palavra de Deus diante de um mundo que não gosta das verdades de Deus e que tem julgado a igreja do Senhor Jesus, não à luz da palavra, mas de critérios que não são divinos. Mas o texto diz: apesar de tudo isso, eu tenho que olhar para Deus e nisso me alegrar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, depois de trazer alguma orientação ali para alguns irmãos, que eles deveriam se alegrar no Senhor. E logo ele faz uma ênfase, ele diz: outra vez digo, alegrai-vos. Eu e você sabemos que a alegria, ela é uma expressão de satisfação diante de coisas que nos agradam. Isso é verdade. Sorriso vem nos meus lábios como expressão de alegria diante de uma satisfação. É como se fosse algo natural. É difícil, às vezes, conter e não demonstrar para o outro a alegria quando alguma coisa realmente me atinge. Coisas bonitinhas, engraçadinhas, coisas especiais, coisas boas. E o texto ele está nos mostrando exatamente que o cristão, apesar de todas as dificuldades, ele tem alegria. A igreja presbiteriana do setor universitário é uma igreja que durante os anos Deus tem agido favoravelmente a ela e ela tem alegria. Eu me lembro quando em 83 eu estive aqui, a primeira vez que eu estive nessa igreja foi em 83, e quando cheguei para o seminário, e houve até uma possibilidade de eu auxiliar a igreja naquela época, para ajudar na minha manutenção aqui em Goiânia. Pastor Jair estava por aqui, pastor Eude estava naquela época por aqui, e eu lembro da realidade da igreja e quantas outras coisas eu vi acontecendo aqui, e a graça de Deus esteve trazendo vocês. Houve lutas, houve pessoas que chegaram, pessoas que se foram, mas sem sombra de dúvida, a alegria maior é aquela que deve manter a nossa expectativa contínua em Deus. E o texto diz: nisso exultais. Qual é a motivação da verdadeira alegria do povo de Deus? O pronome aqui, nisso, ele está relacionado àquilo que o texto diz antes. A obra de Deus, aquele que nos regenera, aquele que nos salva, aquele que nos dá uma herança eterna.
E aí ele diz: é justamente aí que está a alegria. Nessas coisas provenientes de Deus. Queridos, o mais importante motivo de adoração que nós temos na nossa vida, de alegria cristã, é o dom da salvação. Essa é a principal exultação que deve existir dentro da nossa alma. Nós só compreendemos isso na medida em que entramos em intimidade com Deus através do seu amor e misericórdia que nos perdoa e nos mostra quem Ele é e nos mostra a nossa pequeneza, a nossa limitação, a nossa necessidade. E quando nós olhamos para o seu amor e como Ele nos acolhe ao ponto de nos tratarmos não baseado no nosso pecado, mas baseado no seu amor e misericórdia, nós nos alegramos. Pedro vai encorajar nesse texto 3 vezes a alegria para a igreja. No capítulo 1, verso 8, ele diz: a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais. Alegria exultante, com alegria indizível e cheia de glória. Se você andar um pouquinho mais aí no livro de Pedro, na carta de Pedro, no capítulo 4, no verso de número 13, ele diz assim: pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ele está dizendo, você tem que ter alegria até mesmo nos sofrimentos, por causa de Cristo. Não é qualquer sofrimento, mas é o sofrimento devido ao fato de você ser um cristão. Porque isso tudo aponta para a obra que Deus já tem feito a nosso favor, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então observem bem que Pedro, ele encharca a carta de motivação de uma igreja sofrida, e essa motivação é para que a igreja seja feliz, alegre, e a primeira motivação que ele traz para a igreja é exatamente a salvação. Nada pode ser maior do que a obra da salvação que Deus faz em Cristo Jesus a nosso favor. Quando nós falamos de alegria, irmãos, o texto bíblico ele não está falando de qualquer tipo de alegria, mas ele está se referindo à alegria que, por exemplo, Paulo, em Gálatas capítulo 5, traz como sendo fruto do Espírito. É proveniente de uma ação do Espírito na nossa vida. Não é a alegria que o mundo pode causar ou que as coisas podem promover. Estava mostrando para minha esposa hoje à tarde uma irmã da igreja que tem o hobby dela, e o hobby dela é arco e flecha. Arco e flecha. E ela colocando lá que era uma das maiores alegrias dela, era o arco e flecha. E de repente eu digo isso para você, e você diz, arco e flecha? Eu visitei meu irmão e desde pequeno, ele sempre quis ter uns carrinhos especiais. Naquela época, muito tempo atrás, tinha uns carrinhos pequenos, umas réplicas que eram feitas de metal. E essas réplicas feitas de metal eram muito caras, e a gente nunca teve aquilo na infância. E agora ele já é velho, já tem netos, e ele começou a fazer a sua coleção de réplicas de carrinhos. Uma coisa maravilhosa. E ele me levou no escritório dele, na sua casa, onde ele fez aquela estante com iluminação especial, e tem as réplicas dos carros ali. E ele se alegra naquilo. Eu gosto de fazer trilha de carro, de jipe. Mas a alegria aqui não tem a ver com isso. Essa alegria aqui tem a ver com algo que o Espírito Santo gera na alma da gente, que é proveniente de algo que não se acaba, que tem fonte eterna, que é proveniente de um Deus eterno,
de um zelo que não acaba, de convicções que são vindas desse Deus que motiva-nos a ter alegria. Porque ela foi dada pelo Espírito Santo. E a raiz está não numa felicidade momentânea, mas sim uma alegria abundante e constante. Vem de Deus, que é imutável, de promessas que são imutáveis e que estão se cumprindo na nossa vida a cada dia. Essa semana eu tive a oportunidade de ir a 2 velórios de crentes. Eu digo oportunidade, talvez você diga, puxa, mas que coisa estranha, né? Ter a oportunidade de ir a 2 velórios é uma coisa muito esquisita. Mas não é. Uma coisa que aprendemos no ministério é que nós sentimos prazer em cada aspecto do ministério. Em cada situação, Deus nos usar naquela oportunidade para levar aquilo que é de Deus. E nós sentimos prazer nisso. Mas quando eu digo oportunidade, porque naquele lugar eu vi pessoas exaltando a Deus por aquilo que Ele havia concedido aos seus filhos, e naquele momento em que havia possibilidade de ausência de vida, na verdade havia a plenitude da comunhão com Deus daqueles que já estavam em Cristo. Porque eles haviam passado da morte para a vida. Quando nós compreendemos isso, irmãos, nós vamos perceber que nada é maior do que a fonte que Deus nos dá de alegria, a nossa salvação. E nós vamos valorizar isso de forma tão profunda que nada vai poder ser maior do que aquilo que Deus nos dá. É por isso que o apóstolo Paulo, dentro de uma cadeia, sendo esbofeteado, ele cantava louvores ao Senhor, ao ponto de um homem carcereiro ouvir aquela situação e não compreender. E quando as coisas acontecem ali, ele tem medo a respeito da sua própria vida. E Paulo diz, não tire a sua vida, nós estamos aqui. E aquele homem chega à conclusão, o que é de diferente na vida desses homens que, apesar de todo o sofrimento, eles cantam louvores e com alegria a Deus? O que é necessário para eu ter isso? Vocês têm, diz aquele homem. Crê no Senhor Jesus é a resposta. E será salvo tu e tua casa. Quando você crer no Senhor Jesus, você vai ter alegria. Alegria da salvação. Quando Pedro está dizendo, nisso exultais para a igreja, ele está dizendo para a igreja, olha, fique feliz porque vocês estão sendo perseguidos, maltratados, perderam todas as posses que vocês durante a vida inteira estiveram construindo. Ele não está dizendo isso. Não é masoquismo. O que ele está dizendo é, existe algo tremendamente maior que jamais será tirado de vocês e que agora faz todo o significado em suas vidas. Cristo Jesus, a fé que Deus lhes concedeu a Ele e consequente salvação. Segunda coisa que o texto nos traz é que nós podemos ter essa alegria no meio da tribulação. Olha só o que Pedro diz, nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, Pedro estava trazendo uma palavra de consolo. Esse período de sofrimento, ele está dizendo, ele é breve, se comparado à eternidade do que Deus tem reservado para nós. Eu não sei quanto a igreja, o setor universitário, sofreu com a pandemia, no sentido de perdas de vidas. Mas todos nós, de uma maneira direta ou indireta, acabamos vendo as coisas acontecendo. Isso traz muita tristeza. Pedro está dizendo, isso passa. Isso é breve. Se necessário, por breve tempo, vocês vão ter que passar por provações.
Pedro acreditava firmemente na realidade da presença soberana de Deus na vida da sua igreja. E é por isso que ele diz isso. É comum, quando nós estamos vivendo momentos de ansiedade e dificuldade, nós achamos que aquilo não vai acabar, ou não vai acabar nunca. Mas nós nos esquecemos que a nossa vida ela é breve, comparada à eternidade. E por mais que seja longa, continua sendo breve as nossas ansiedades e motivações delas. Mas o texto nos traz um detalhe aqui que eu gostaria que você pensasse e observasse. O texto diz: se necessário, passais por provações. Se necessário. A pergunta é: quem torna necessário isso? Essa expressão aponta para uma estratégia de Deus, a qual muitas vezes nós não entendemos. E não entendemos mesmo. Circunstâncias que nós não entendemos. Hoje pela manhã estava estudando com a igreja na escola dominical em Eclesiastes capítulo 8, quando Salomão nos mostra como reagir diante do inesperado, diante daquilo que é forte demais e que nós não entendemos. A conclusão de Salomão não adianta você tentar compreender, não adianta você querer buscar sábio para te responder, porque não existe no homem conhecimento suficiente e nem discernimento em cima do conhecimento, mas existe um Deus soberano e um Deus que cuida de você. Pedro está dizendo a mesma expressão. Se é necessário, Deus permite as dificuldades, mas o texto é claro. Você tem que se alegrar na salvação e tem que ter em mente que tudo o que está acontecendo é breve. Lembre-se, Deus não tem a estratégia de derrubar ou fazer o cristão falhar na sua fé ou na sua adoração. Quando Deus permite desventuras, Ele não está querendo atrapalhar você, destruir você, porque Ele te ama. Muito pelo contrário, Ele está levando você a uma vida de valorização da graça, da providência dEle, pois é exatamente em situações como essa que Deus faz superabundar da sua graça. Quem julga se é necessário passar por adversidades é Deus, o próprio Deus. E o ser contristado aqui é o ser afetado com tristeza. É ter uma aflição, ser afligido e ofendido. Parece meio incoerente quando Pedro diz que os cristãos devem se alegrar com grande júbilo. Essa é a ideia aqui do texto, ao mesmo tempo que estão sendo entristecidos pelas circunstâncias. Irmãos, os cristãos, os fiéis, eles experimentam a tristeza advinda dos males. Contudo, nós tratamos tudo isso através da fé que Deus nos dá. E é exatamente aí que nós temos que exercitá-la. A tristeza não impede a alegria cristã. Sabe por quê, queridos? Porque a alegria cristã não tem a ver com um sorriso nos lábios, mas tem a ver com o sorriso da alma e a paz de espírito, nosso espírito, causado pela presença do Espírito de Deus em nosso coração, que nos consola com a consciência da soberania de Deus e da sua graça sobre nós. Embora a alegria, em alguns momentos, vença a tristeza, ela não pode destruir a alegria, aquela que vem de Deus. E é justamente nesse momento crucial que a verdadeira bênção da vida e os seus frutos em nossas vidas são mais claros. Amados, todas as pessoas que consideram suas tribulações como provações necessárias para
sua própria salvação, propostas por Deus para a sua própria salvação, não somente vence essas tribulações, mas também acabam extraindo destas ocasiões gratidão a Deus. Muita gratidão a Deus. Eu tinha uma tia muito amada, muito querida, já faleceu há alguns anos, e eu acompanhei toda a sua enfermidade, um CA, um câncer, que a maltratou bastante durante um tempo, e nos últimos tempos dela, fomos visitá-la em Minas Gerais, porque nós somos de lá, originários de lá, e a minha pergunta para ela foi aquela de um sobrinho, crente, pastor, irmão na fé, amado, mas que queria fazer aquela pergunta para ajudá-la. E a pergunta foi: a senhora está prontinha para ir para o Senhor? Não é fácil fazer esse tipo de pergunta para algumas pessoas, principalmente quando elas são tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Mas quando você sabe que essa pessoa tem a Cristo no coração e que Cristo tem suprido todas as suas necessidades e que apesar de todas as dores e lágrimas das dores, aquela pessoa mantém os seus olhos colocados em Cristo Jesus, os seus ouvidos ouvindo alguém ler a palavra para ela continuamente, a resposta foi linda. E ela disse: eu não, mas o Senhor está me preparando a cada dia para estar na presença dEle, porque Ele está me aperfeiçoando e está me ensinando como eu dependo dEle. E foi exatamente assim que ela faleceu 2 dias depois. Queridos, o seu Deus, por permitir certas situações na sua vida, não significa que Ele não te ama, mas significa que Ele continua sendo seu Deus e Ele tem propósito em todas as suas provações. O texto diz que nós passamos por várias provações. E é importante você entender que essa palavra provação não significa tentação. Existe uma diferença muito grande entre provação e tentação. Em Tiago, capítulo 1, verso 13, a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém. Especificamente no texto ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não nos tenta, Ele não quer levar-nos à queda, à negação da fé. Mas o texto aqui diz que nós passamos por provações, e o texto não está no singular, e sim no plural. E na vida, queridos, nós vamos passar por provações. Salomão diz em Eclesiastes 8 que nós não podemos e não temos certeza do que vem no futuro. Nós não temos domínio sobre ele, não podemos falar nada sobre ele, e nem de onde vem o vento e nem para onde vai o vento, a não ser o Senhor, mas que vem provações. Isso aponta para a diversidade das provações na vida do cristão. E muitas dessas provações poderiam ser consideradas injustas por nós, pois são promovidas por pessoas incrédulas, por exemplo, ou pelo mundo que vem contra nós, ou pelo próprio diabo, que é o nosso inimigo. Contudo, nós cremos na soberania e na providência de Deus, e junto com a provação, traz junto a libertação e vitória. E nós somos considerados por Deus como mais que vencedores. Irmãos, embora possamos sofrer injustamente nas mãos dos homens, nós jamais sofreremos de forma injusta nas mãos de Deus. Lembre-se disso.
Qual é o objetivo das nossas provações? O texto diz, verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, apurado por fogo. O que Pedro está nos dizendo aqui é que nós somos contristados por várias dificuldades, isso vai acontecer na vida, mas em meio a elas nós podemos exultar grandemente a Deus, não só por causa da herança que está reservada para nós nos céus, mas também porque nós podemos ter certeza de que no meio dessas provações existe uma ação de Deus que vai tornar a nossa fé muito mais genuína. Porque ela passa por uma provação e ela é confirmada. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, em Romanos capítulo 5, ele diz que nós passamos e devemos dar graças pelas próprias provações, porque ela confirmada, ela produz experiência, perseverança e esperança. Dando a ideia de que existe uma sequência. Na medida em que nós passamos pelas próprias tribulações, ele diz que eu tenho que glorificar a Deus por isso, lá na frente, sendo suprido pelo Senhor, a minha experiência aumenta, a minha esperança aumenta, a palavra lá, esperança. E esperança na Escritura, irmãos, é fé. Quando Deus permite situações na vida de um cristão, Ele sustenta, nós aprendemos a depender dEle, nós aprendemos a crer mais nele. Não é incomum nós nos assentarmos com alguns irmãos, algumas irmãs mais idosos da igreja, que já passaram por várias situações difíceis. Quando eles compartilham a respeito das suas vidas com Deus, e você fala, puxa, que homem de fé, que mulher de fé. Você pode ter certeza que foram homens e mulheres que tiveram durante a vida a experiência do suporte de Deus nas suas existências e aquilo os fortaleceu. E agora Deus os usa para serem bênção e testemunho na vida da igreja. Nunca desprezem aqueles que têm passado por experiências e que podem compartilhar da graça e do sustento contínuo de Deus nas suas vidas e que pode ser motivação na vida da igreja. Certamente, essas palavras que nós encontramos aqui em Pedro são acrescentadas para que os crentes sejam motivados a perseguirem com coragem até o último dia o propósito que Deus tem para eles. Nós vamos encontrar coisa semelhante, por exemplo, no livro de Tiago. Se você abrir comigo, Tiago, capítulo 1, na carta de Tiago, capítulo 1. A partir do verso 4. As palavras são muito semelhantes. Olha só o que diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Uma outra coisa que é o objetivo das provações na nossa vida é porque ela acaba nos fazendo voltar para Cristo Jesus e a sua volta. Olhar para Cristo e lembrar que Ele vai voltar. O texto diz assim, e redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amada igreja, a obra de Deus, que em sua soberania, na sua
providência nos sustenta na vida cristã é aquela que nos conduzirá a um grande louvor a Jesus Cristo na sua segunda vinda. A fé em Cristo Jesus, ela é aperfeiçoada em nós, até mesmo através das provações, para que no último dia, essa é uma expressão bíblica, escatológica, e aponta para quando Cristo voltar, na consumação final do reino de Cristo, Jesus seja a base do nosso louvor, de toda a honra e de toda a glória. Porque nós vamos adorar aquele que nos salvou, que é o motivo da nossa alegria, mas que também tem nos sustentado todos os dias, tem nos suprido todos os dias, tem cuidado de nós todos os dias. E se nós chegamos até aquele momento de ver Cristo voltando em vitória, nos levanta a sua presença como vitoriosos para experimentarmos da sua própria glória. Querido, tudo isso é porque Deus em momento algum deixou de nos amar, mas cuida de nós. E nós devemos adorar a Deus até a volta de Cristo Jesus. Amada igreja do setor universitário, se até aqui vocês vieram, é porque Deus os sustentou. E se continuarão, é porque Deus haverá de sustentá-los. Porque nós vivemos por Ele, para Ele, na dependência dEle e para a glória dEle. O texto diz: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, ainda não vendo agora, mas crendo. Irmãos, os crentes que receberam a carta aqui, essa carta de Pedro, não haviam visto Jesus Cristo pessoalmente. Mas por causa do Evangelho, eles haviam conhecido a respeito de Jesus. Eles amavam a Jesus, eles criam em Jesus. Sem ver a Jesus, eles creram em Jesus. Aconteceu um evento muito interessante quando o Senhor Jesus ressuscitou e os discípulos estavam no lugar e Jesus se apresentou no meio ali dos discípulos e tinha um deles que não estava lá, chamado Tomé. E eles disseram: Jesus esteve aqui, Jesus fez isso, Jesus estava aqui no nosso meio. E ele diz: olha, o negócio é o seguinte, se eu não o vi, se eu não colocar a mão ali no lado, se eu não ver o buraco da sua mão, eu não vou acreditar não. Uma semana depois o Senhor Jesus entra naquele lugar e o Senhor Jesus diz que é muito melhor, é mais cheio de valor aquele que não vê e crê. Quando o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos em João capítulo 17, no verso de número 20, Jesus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O que Deus tem reservado para nós? Deus está reservando para nós uma vida eterna, que Ele já disse ali anteriormente, é fruto da nossa regeneração, é fruto de um perdão de pecados, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos ter essa certeza, mas tudo isso é para que no final de tudo nós possamos exultar com alegria indizível e cheio de glória na volta de Cristo. Agora nós já podemos fazer isso. Nós precisamos ser uma igreja, irmãos, que vive em meio às dificuldades e às crises, e às perseguições, e às pandemias. Nós precisamos viver em meio às tribulações, como uma igreja feliz, porque a nossa alegria é Cristo Jesus. Porque a nossa alegria é a salvação que temos em Cristo Jesus através da fé. A nossa alegria é a promessa de que Cristo vai voltar e vai nos levar para o céu. E esse lugar é chamado de herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. A nossa alegria é
segundo esse texto, uma alegria indizível. Ou seja, é uma realidade que as palavras humanas jamais conseguirão descrever adequadamente. A igreja hoje, ela tem que ser aquela que expressa alegria, confiança, satisfação. E somente assim ela vai, como o nosso irmão que nos dirigiu em adoração, poder cantar com alegria e através disso testemunhar o Cristo que conhecemos. A verdadeira alegria da igreja demonstra ao mundo sem alegria de que Deus existe, de que a salvação é verdadeira e de que Ele tem feito obra que produz em nós a satisfação que temos. Uma glória grandiosa. Nós ficamos cheios de glória. Qual é o objetivo da fé? Observem o verso 9. Diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, eu não sei, como diz Salomão, qual é o futuro, mas eu sei qual é o futuro eterno. Eu não sei se a pandemia vai voltar, se essa nova cepa vai fazer com que a gente feche as igrejas de novo ou não. Eu não sei de um bocado de coisa, e aí agora, mais do que nunca, eu cheguei à conclusão de que não dá para fazer planos muito longos na vida, não. A gente tem que fazer, mas tem que ter muito cuidado. Mas uma coisa eu sei: o que Deus me deu em Cristo Jesus foi dado. Ninguém pode retirar. E essa é a minha alegria. Amada igreja, que vocês possam todos os dias viver como aquela que proclama no meio do mundo a verdadeira alegria de serem crentes. O mundo em que vivemos anda abatido, entristecido, empalidecido, sem esperança, desconfiado. As pessoas estão sem rumo, e os únicos que conhecem o caminho, a verdade, a vida, a eternidade, somos nós, o povo de Deus. E agora, mais do que nunca, o papel dessa igreja como missionária é continuar proclamando ao Cristo, seu Salvador. Vamos orar. Senhor, eu louvo pela vida desta igreja, desses irmãos, e pelo privilégio, Pai, de ver que sempre a tua igreja passa por dificuldades. Nesse período em que Pedro enviou essas cartas, a igreja era perseguida por viver a fé, por crer em Ti. Hoje a igreja também o é em muitos lugares, e até mesmo no nosso país. Aquilo que cremos ser verdade, princípios da Tua palavra, tem sido tratado como aberração, tem sido tratado como algo que agride os outros, ao ponto do Senhor mesmo tem sido tratado de maneira indevida. Mas mantenha a tua igreja forte, fiel e feliz, e que a nossa alegria, Cristo Jesus, seja adorado através da nossa fidelidade a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Por que será que o choro vem
se o fardo é de algodão. Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal. Não dá pra comparar a glória que virá. Saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar. A esperança é o que convém pra acalentar coração. Não fique assim tão mal. Não dá pra comparar a glória que virá. Oh, saber que o paraíso há de ser mais tarde, saber que a eternidade brilha pra nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde, saber que a salvação em Cristo veio pra ficar. Oh, 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 oh. Por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Pastor Milton, por favor, vem impetrar a bênção sobre nós. Os que puderem, fiquem em pé. E agora, amada igreja, o Deus que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. O amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém. Nossa alegria e gratidão
ao nosso Deus que nos permitiu esse tempo aqui juntos, em comunhão para servi-lo, para adorá-lo, para sermos renovados na alegria do Senhor, no Senhor, para o Senhor. Agradeço, em nome do nosso conselho, nossa igreja, agradecemos mais uma vez, pastor Milton, gentileza, aceitar o nosso convite, estar aqui, sua esposa, irmã Kátia, que o Senhor continue abençoando ricamente a família dos irmãos, o ministério e a igreja presbiteriana Vida, os irmãos ali que têm servido ao Senhor com os queridos. Irmãos, se o Senhor nos permitir, próximo domingo, estaremos celebrando mais um ano de organização desta igreja aqui. Graças ao Senhor, como ouvimos hoje, chegamos até aqui e poderemos comemorar mais um ano de organização por causa do Senhor. Esta comunidade que é parte da igreja, do povo do Senhor aqui na terra, que Ele formou lá atrás, usando irmãos e irmãs, e que ao longo destes anos, Ele mesmo, como Senhor da igreja, tem nutrido e tem mantido. Não vamos celebrar, vamos continuar celebrando. Então queremos convidar todos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, para que no próximo domingo possamos, como parte dessas comemorações, chegarmos na parte da manhã um pouquinho mais cedo para um café da manhã, a partir das 8 horas. Então todas as famílias ou irmãos que puderem, que desejarem tomar um café no próximo domingo aqui conosco, então chegue um pouquinho mais cedo. Se você puder, você já organiza durante a semana para trazer algo para o nosso café. E juntos, como temos feito café comunitário, podemos ter mais um tempo de comunhão e louvor e gratidão ao nosso Deus, tomando café e logo na sequência a nossa escola bíblica dominical. Pedimos à igreja que continue em oração pelos nossos irmãos, Diácono Egídio, nossa irmã Ieda, toda a família, que estão enlutados pelo falecimento da sua tia, Dona Rosa. Que o Senhor continue graciosamente confortando e fortalecendo toda a família. As orações também pelos enfermos, se o Senhor permitir, nossa irmã Milka Fernandes, que já tem uma boa melhora da sua saúde, deve receber alta amanhã, que o Senhor confirme e ela possa estar de volta ao seu lar. Nosso irmão Antônio, que está aqui, passou por cirurgia ontem. Graças a Deus está bem, né? Está recuperando. Então vamos orar também pela sua recuperação plena. E no mais, também louvar a Deus por mais um ano de vida da nossa irmã Marina. Completando mais um ano. Hoje? Hoje. Oh, que bênção. Parabéns, querida. O Senhor abençoe. Continue abençoando ricamente sua vida e o seu lar. Depois nós vamos ter oportunidade de cumprimentar melhor a nossa querida Marina. E no próximo domingo também, por ocasião da celebração de mais um ano de organização da nossa igreja, no culto à noite, ministração da ceia do Senhor e admissão de novos membros comungantes da nossa igreja. Antônio, Aninha, Pedro, a Isla, a Vitória, a Isabel e também, certamente, a nossa irmã Ana Clésia. Então, vamos celebrar muito ao Senhor por isso também, tá? No mais, durante a semana, se o Senhor nos permitir, teremos oportunidade de encontros para comunhão, edificação, através do nosso encontro de oração, próxima terça-feira, 20 horas. Estamos fazendo ainda esse encontro de forma remota, então você pode acessar a sala através do nosso site ou através do nosso grupo de WhatsApp. E na quarta e sexta-feira, os grupos de discipulado, reunindo também para esse tempo de comunhão e edificação. Se você que está aqui nos visitando nessa noite, que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu lar. E fica aqui já o nosso convite para que você volte. Se puder estar domingo também conosco, será uma alegria, um tempo de comunhão e de celebração no aniversário de nossa igreja. Uma semana ricamente abençoada da parte do Senhor para todos nós. Um abraço a todos e encerramos assim nosso trabalho dessa noite.